Daniel. Capítulo 8. Versículo 23. E nos últimos tempos do seu reino, quando os transgressores atingirem a plenitude, surgirá um rei de semblante feroz e que compreende sentenças misteriosas. E seu poder será grande, mas não de sua própria força. Ele causará destruição de maneira admirável, prosperará e praticará, destruindo os poderosos e o povo santo. E através de sua política fará prosperar o engano em suas mãos. Ele se engrandecerá em seu coração e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção humana. A profecia neste trecho se aplica igualmente bem tanto a Antíoco quanto ao Anticristo. Antíoco foi uma figura histórica que governou como rei Seleucida no século II a.C. Ele é principalmente conhecido por suas políticas opressivas e perseguição ao povo judeu na Judéia. Ele tentou helenizar a população judaica impondo-lhes cultura, religião e práticas gregas, incluindo a adoração de deuses e ídolos gregos no templo judaico em Jerusalém. Serve como um exemplo de um trecho profético com cumprimentos duplos, um no passado recente e outro no futuro distante. A descrição de um rei de semblante feroz e que compreende sentenças misteriosas retrata um governante com aparência severa e capacidade de compreender declarações enigmáticas. Antíoco Epifânio era conhecido por sua brutalidade cruel, e essa característica também se aplicará ao futuro anticristo. Aqui estão 5 aspectos-chave da brutalidade de Antíoco Epifânio. 1. Perseguição ao judaísmo. Ele proibiu práticas religiosas judaicas, incluindo o sábado e a circuncisão. 2. A profanação do templo. Antíoco IV ordenou que o altar no templo fosse profanado com sacrifícios pagãos, e ele ergueu um altar a Zeus dentro do templo. 3. Helenização forçada. Ele impôs a adoração de deuses e ídolos gregos aos judeus, com severas penalidades para aqueles que resistissem ou praticassem sua própria fé. 4. Punições severas. O regime de Antíoco IV era caracterizado por punições brutais para aqueles que desafiavam suas ordens ou continuavam a praticar o judaísmo. Muitos judeus enfrentaram perseguição, tortura e morte por se recusarem a abandonar sua fé ou a se conformar com práticas helenísticas. 5. Supressão da dissidência. Antíoco IV era intolerante a qualquer forma de dissidência ou resistência. Ele usou a força militar para suprimir qualquer oposição às suas políticas e para manter o controle sobre seu império. Ao explorarmos o tópico da nova ordem mundial e suas implicações bíblicas, é crucial reconhecer que os trechos que discutimos, incluindo Daniel 8, 23, 25, nos fornecem insights valiosos sobre as forças espirituais e geopolíticas em jogo. Essas escrituras não apenas lançam luz sobre eventos históricos como o reinado de Antíoco Epifânio, mas também oferecem uma visão do futuro profético, onde o Anticristo, uma figura de grande poder e malevolência, surgirá. Apocalipse 13 em particular oferece um relato detalhado do surgimento da besta do mar e da besta da terra. Essas duas bestas representam duas pessoas, uma sendo o Anticristo e a outra o falso profeta, ambos alinhados contra o plano de Deus. A imagem do semblante feroz da primeira besta e suas ações blasfemas ressoa com as características descritas em Daniel 8. Essa conexão entre as profecias de Daniel e Apocalipse destaca a consistência da mensagem de Deus ao longo da Escritura. Em Apocalipse 13, 1, 10, vemos a besta do mar ascendendo ao poder e as pessoas a adorando. Como mencionado anteriormente, essa besta é o Anticristo, que exercerá grande autoridade política e religiosa sobre o mundo. A nova ordem mundial é uma teoria que postula a ideia de que, em algum momento, os sistemas políticos mundiais não estarão mais divididos, mas estarão sob uma única forma de governança e liderança. Esta teoria geralmente sugere um cenário no qual um grupo seleto de elites poderosas, frequentemente associadas a governos, corporações ou organizações internacionais, é considerado colaborar para manipular eventos globais e moldar o futuro a seu favor. É essencial esclarecer que o termo Nova Ordem Mundial não é explicitamente mencionado na Bíblia. No entanto, a Bíblia fornece insights sobre um tempo em que o Anticristo terá controle completo sobre o mundo e seus sistemas. Essas profecias bíblicas, como Apocalipse 13, nos dão uma visão do futuro, onde um indivíduo poderoso, intimamente associado a um governo dominador mundial, surgirá. Apocalipse 13, 16 declara, e ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Este trecho descreve um cenário em que o Anticristo, por meio de seu governo, ordena uma marca em indivíduos sem a qual não podem participar da economia. Esta marca é um símbolo de lealdade ao governo do Anticristo e representa uma forma arrepiante de controle sobre a população mundial.
Todas as indicações em Apocalipse 13 sugerem que a besta mencionada é uma pessoa, o Anticristo, embora intimamente identificado com seu governo dominador mundial. Essa aliança entre o governante e seu governo destaca a magnitude da autoridade e influência do Anticristo nos tempos finais profetizados. Retornando ao trecho em Daniel T8, 23, 25, encontramos outro exemplo de uma profecia que oferece insights sobre as características do Anticristo. Este trecho, embora inicialmente relacionado a eventos históricos envolvendo Antíoco, também serve como um prenúncio da ascensão do Anticristo no futuro distante. A descrição de um governante com um semblante feroz e uma compreensão de declarações enigmáticas espelha os traços atribuídos ao Anticristo, que surgirá como uma figura poderosa e malévola. Ao explorarmos essas implicações bíblicas, devemos reconhecer a consistência da mensagem de Deus ao longo da Escritura. Tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse nos fornecem insights valiosos sobre as forças espirituais e geopolíticas em jogo durante os tempos finais. Embora o termo Nova Ordem Mundial possa não ser encontrado na Bíblia, o conceito de um governante global com controle absoluto está certamente presente nesses trechos proféticos. Como crentes, é crucial estudar e discernir essas profecias para entender melhor os desafios e a guerra espiritual que podem surgir no futuro. Nossa fé, confiança em Deus e conhecimento dessas profecias nos guiarão em tempos incertos. Como mencionado anteriormente, um dos impactos mais significativos de um governo mundial seria sentido no setor econômico. De acordo com a Bíblia, a besta compelirá os indivíduos, independentemente de seu status, sejam eles grandes ou pequenos, ricos ou pobres, livres ou escravos, a receberem uma marca na testa ou na mão direita. Sem esta marca, eles não poderão se envolver em nenhuma transação econômica ou financeira. Embora a Bíblia não declare explicitamente que o Anticristo introduzirá uma sociedade sem dinheiro, não é surpreendente que muitos estudiosos da Bíblia tenham concluído que uma sociedade sem dinheiro seria um componente necessário. Esta inferência é feita a partir do fato de que, enquanto as pessoas usarem dinheiro físico, as transações podem ocorrer de forma privada. No entanto, se todas as formas de moeda se tornarem eletrônicas, então cada transação pode ser monitorada de perto. Com o rápido avanço da tecnologia, a infraestrutura necessária para a implementação da marca da besta já está em vigor. Considere o ritmo das mudanças. Apenas um século atrás, caixas eletrônicos, cartões de débito e moedas digitais não existiam. Essas inovações tecnológicas surgiram no último século, preparando o cenário para uma transição para um sistema econômico mais digitalizado e monitorado. Em tempos recentes, houve desenvolvimentos no setor varejista que revolucionaram a forma como fazemos compras. Essas lojas, sem a necessidade de processos de check-out tradicionais ou caixas, começaram a remodelar nossa experiência de compra. Imagine entrar em uma loja onde você simplesmente pega os itens que deseja e depois sai, com o processo de pagamento sendo totalmente automatizado. Nessas lojas inovadoras, uma combinação de tecnologia avançada, incluindo sensores, câmeras e inteligência artificial, desempenha um papel fundamental. Enquanto você seleciona itens e os coloca no carrinho, o sistema da loja acompanha suas escolhas em tempo real. Quando estiver pronto para sair, sua conta será automaticamente cobrada pelo custo total dos itens que você pegou, eliminando a necessidade de caixas ou check-outs tradicionais. O mundo descrito em Apocalipse 13 não parece mais tão distante. A infraestrutura necessária para o capítulo 13 de Apocalipse já está em vigor. Se você se lembra no livro de Mateus, Satanás ofereceu dar-lhe os reinos deste mundo. Mateus 4, 8, 9. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe: todas essas coisas eu te darei se te prostrares e me adorares. Satanás disse: todas essas coisas eu te darei se te prostrares e me adorares. É crucial reconhecer que Satanás é frequentemente chamado de Deus deste mundo, e os reinos deste mundo estão sob seu domínio. A Bíblia descreve explicitamente Satanás como o Deus deste mundo, e nós, como filhos de Deus, devemos entender a importância desses títulos. Esses títulos oferecem insights sobre o caráter, posição e habilidades de um indivíduo. Por exemplo, no 9º capítulo do livro do Apocalipse, encontramos um anjo mencionado apenas uma vez nas Escrituras, conhecido como Apolion, que literalmente se traduz em destruidor. Tal título não é atribuído por acaso. Ele carrega implicações profundas sobre a natureza e o papel dessa entidade. Apocalipse 9, 11. O rei deles é o anjo do abismo sem fundo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, o destruidor. Isso deve fornecer a você uma compreensão abrangente de Apolion, também conhecido como o destruidor.
Para obter uma visão da extensão da destruição causada por esse anjo e seu exército, basta ler o 9º capítulo do livro do Apocalipse. O nível de devastação e ruína causado por esse único anjo é verdadeiramente impressionante, justificando o título de o Destruidor. Quando a Bíblia atribui um título a um indivíduo, ela revela aspectos significativos do caráter e do papel desse indivíduo. No caso de Lúcifer, descrito como o Deus deste mundo em 2 Coríntios 4, essa designação não é acidental. Isso significa seu domínio sobre este mundo. Quando Satanás ofereceu a Jesus autoridade sobre os reinos do mundo, não foi uma oferta vazia. Ele possuía o verdadeiro poder e autoridade para fazer tal oferta. Quando Satanás ofereceu a Jesus autoridade sobre esses reinos mundanos, Jesus não o repreendeu dizendo que esses reinos não eram dele para dar. Em vez disso, Jesus o corrigiu, enfatizando que a adoração deve ser reservada somente a Deus. Essa distinção é crucial, pois, ao adorarem a besta e se submeterem ao seu governo, as pessoas estarão inadvertidamente se curvando a Satanás. Sua adoração pode ser direcionada tanto à besta quanto ao dragão, embora involuntariamente. O diabo exerce imenso poder e autoridade como o Deus deste mundo. Ele tem a capacidade de levar indivíduos dentro deste mundo e colocá-los em posições de grande influência sobre os sistemas mundanos. Isso é precisamente o que ele pretende fazer com o Anticristo, dotando-o de autoridade sobre os reinos deste mundo. No meio dos tempos tumultuados em que nos encontramos hoje, é imperativo que reconheçamos e entendamos o poder e a influência de Lúcifer, frequentemente chamado de Satanás, neste mundo. Como crentes, não podemos subestimar a astúcia e a influência malévola que ele exerce sobre pessoas e nações. A Bíblia nos fornece insights profundos sobre as maquinações do adversário, o enganador supremo, que busca corromper e destruir tudo o que é bom e justo. No livro de Daniel, especificamente em Daniel 8, 23-25, lemos sobre uma visão profética que prevê a ascensão de um governante nos últimos dias. Este governante, descrito como tendo um semblante feroz e compreensão de sentenças misteriosas, surgirá e exercerá grande poder, embora não de sua própria força. Ele causará estragos e destruição, mesmo contra os poderosos e o povo santo. Através de suas políticas astutas, ele fará com que o engano e a astúcia prosperem. Além disso, este governante se engrandecerá em seu coração e usará a aparência de paz para enganar muitos. Mais importante ainda, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas no final será quebrado sem intervenção humana. Este trecho profético serve como um cumprimento duplo, com um aspecto relacionado a Antíoco Epifânio no passado recente e outro apontando para o futuro anticristo. Ambas as figuras compartilham um traço comum. Eles representam um governante malévolo com um semblante severo e uma capacidade de decifrar declarações enigmáticas. A descrição da ascensão ao poder do anticristo espelha a do governante neste trecho, e isso destaca a importância de entender as forças espirituais e geopolíticas em jogo no mundo. Em Apocalipse 13, encontramos um relato detalhado da ascensão de duas bestas, uma do mar e outra da terra. Essas bestas representam duas pessoas, uma das quais é o anticristo, enquanto a outra é o falso profeta. Juntas, elas formam uma poderosa aliança contra o plano divino de Deus. O semblante feroz da primeira besta, suas ações blasfemas e a capacidade de ganhar a adoração do mundo se alinham com as características descritas em Daniel 8, 23-25. O poder e a influência de Satanás neste mundo não podem ser subestimados. Ele é o mentor por trás do engano e do caos que testemunhamos hoje. Como crentes, devemos permanecer vigilantes e discernidores, reconhecendo os sinais dos tempos e a guerra espiritual que está se desenrolando. A Bíblia nos adverte sobre a grande decepção que varrerá o mundo à medida que as pessoas se submeterem à autoridade do anticristo e, sem saber, se curvarem a Satanás. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, oferecendo-lhe autoridade sobre os reinos do mundo, não foi uma oferta vazia. Satanás tem verdadeiro poder sobre os reinos deste mundo, pois é chamado de Deus deste mundo. Em 2 Coríntios 4, a oferta foi uma tentação para Jesus comprometer sua adoração a Deus. Foi um lembrete de que Satanás tem autoridade para elevar indivíduos dentro deste mundo e colocá-los em posições de grande influência sobre os sistemas mundanos. O anticristo, a quem Satanás capacitará, surgirá para governar sobre os reinos deste mundo, exercendo grande autoridade e influência sobre as nações. Aqueles que não estiverem alertas e vigilantes serão facilmente enganados por seus disfarces astutos e falsas promessas de paz e segurança. A Bíblia nos alerta claramente sobre os eventos que precedem o retorno de Cristo e nos exorta a permanecer firmes na fé, resistindo ao engano e à influência do inimigo.
Enquanto aguardamos com expectativa a vinda do nosso Senhor, devemos permanecer vigilantes e fiéis à verdade, sabendo que a vitória final pertence a Ele e ao seu reino.